coisa que eu acho que eu já conversei com a maioria aqui dos nossos comentaristas sobre isso, ainda não ouvi a sua opinião. Como que você acha que seria, caso o impeachment acontecesse, a gestão de Mourão? Você acha que Mourão levaria melhor a cabo a gestão da pandemia? O que você imagina da gestão Mourão? Que bacana, tá bom esse bom para todos aqui, tá bom mesmo, viu, Thalita? Porque esses assuntos são bons da gente explorar um pouco mais, acho que precisa explorar isso. Olha, talvez eu desagrade alguns aqui que nos assistem, mas acho que a função de um comentarista independente é, às vezes, em grande medida, também desagradar. Eu acho que Mourão seria bem interessante. Primeiro, ele não seria Bolsonaro. A maior qualidade do Mourão ele não é Bolsonaro. Ponto. Ele enfim, a despeito de todas as posições que ele já deixou vazar de preconceito, de racismo, ele é uma pessoa que tem aquela hipocrisia básica que todo político tem, que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, ele tá mais baixo que a hipocrisia, né? É difícil, é por isso que a comunicação é difícil. Então, o que ia acontecer com o Mourão? Como é uma característica também do Arthur Lira? Ele ia conversar com os setores da sociedade. Ele absorve uma certa pressão social. O Bolsonaro é imune à pressão social, né? Ele só pensa na reeleição dele, ele está pensando na reeleição dele o tempo todo. Então, o Mourão, eu acho que ele traz... É um risco, evidentemente, porque o Mourão pode até acabar gostando, né, do cargo. E em contraste ao Bolsonaro, qualquer coisa que assuma a presidência da República desse país vai se destacar positivamente, porque o contraste ao Bolsonaro. Então, o Mourão pode se fortalecer politicamente e se cacifar para 2022. Mas eu acho que esse risco deveria ser corrido. Nós não podemos mais hesitar, porque a situação é muito grave. Então, eu acredito que a gente teria alguns riscos embutidos, mas acho que o Mourão, por exemplo, ele conversa com a China, ele conversa com a esquerda, se precisar ele senta. Isso é importante, acho que muda completamente o patamar. E ver Bolsonaro derrotado, ver Bolsonaro, digamos, saindo do governo, seria algo tão poderoso, semioticamente, que eu acho que a gente começa a retomar um pouco o raciocínio desse país e preparando para 2022 sem incidir num outro golpe. Você sabe que eu costumo falar do Bolsonaro o seguinte, ele desorganiza de tal maneira a sociedade, o próprio tecido político, quanto mais desorganizado, melhor. Ele vive da desorientação. É isso que é o combustível do Bolsonaro. A desorientação, a confusão. Então, quanto mais confusão, melhor. Se não tiver confusão, ele vai lá e arruma. É esse o protocolo dele. E isso, se você chega no limite, isso pode redundar inclusive num golpe clássico, né? Que nós não subestimemos mais a história. A nossa cota de subestimar a história já passou. A gente duvidou da prisão do Lula, duvidou do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma, duvidou da eleição do Bolsonaro. Chega, não dá para duvidar de mais nada. Então, a gente precisa entender, né, esse sistema de governo que o Bolsonaro acaba instalando, que promove a desorientação, e ele vai promovendo cada vez mais, porque, de repente, o que acontece quando o país está completamente desorientado e conflagrado? Chama os militares para resolver, e a população apoia. Então é complicado, precisa estar atento a tudo isso. Perfeito. Acho sempre interessante ouvir essa perspectiva, porque é isso, diante de um possível impeachment, teremos Mourão aí na presidência. Bacana. Vamos falar agora sobre a destruição do Brasil. A gente já está falando sobre a destruição do Brasil, mas especificamente o programa do Conde, que é ao vivo agora às 5 horas da tarde. Hoje você recebe Sérgio Gabrielli, que é o presidente mais longevo da Petrobras, né? Foi presidente da Petrobras, esteve à frente da estatal durante os governos de Lula e Dilma. E tem um assunto super quente, que é essa interferência de Bolsonaro ali na presidência da Petrobras, né? Como que vai ser essa conversa? Olha, vai ser mais uma vez, muito intensa. O Gabrielli, enfim, vem para esclarecer algumas coisas. Eu vou voltar um pouquinho ao passado, perguntar, né, se não houve uma certa, digamos, fragilidade no ponto de vista da condução, de proteger a Petrobras de tantos ataques internos e externos aos quais ela foi submetida, ainda na gestão, não que o Gabrielli tenha, digamos, parte nisso, mas eu queria ouvir, né? Porque a Petrobras é muito grande, ela depende de uma ação
do governo, do Ministério da Justiça, do Ministério da Casa Civil, enfim. Petrobras correspondia até um tempo atrás a 8% do PIB brasileiro. Aí a gente tem um assunto quente também hoje, Thalita, do PIB, que saiu, né, a maior queda da história, 4,1%. E acho que o Gabrielli vai poder dizer também, do ponto de vista de quem foi presidente da Petrobras, o que significa isso. Eu quero muito perguntar para ele, vou começar com essa pergunta, sobre se fosse no momento em que ele fosse o presidente da Petrobras, né, no momento que a gente tivesse um governo democrático, preocupado com a vida humana e tudo mais, a Petrobras estaria atuante no processo de vacinação, processo de comunicação do país. Ela seria... E agora não acontece absolutamente nada. Quer dizer, o governo totalmente diluído, né, nesses individualismos e no interesse apenas do Bolsonaro. Mas, a rigor, vamos falar sobre várias questões, né? Sobre o papel do pré-sal, sobre a questão da espionagem, sobre a sabotagem, né, que o Wikileaks vazou do Serra. Está tudo anotadinho aqui. Vamos ver se vai dar tempo de perguntar tanta coisa para o Gabriel. Mas o Gabriel é sempre um papo assim, muito esclarecedor, né, do ponto de vista da estrutura, como funciona a Petrobras. Acho que a gente vai ter um aspecto pedagógico também. Então, convido o público a comparecer, a assistir essa entrevista, esse episódio da destruição do Brasil, que recebe hoje o José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Acho que vai ser muito bacana. Gostei dessa frase que é o necroliberalismo. A gente fala tanto sobre necropolítica, que essa política da morte que o governo Bolsonaro aqui direciona o país, e necroliberalismo é interessante. E a Cissa me cantou aqui a notícia também, quentinha, de que ontem 4 conselheiros da Petrobras pediram demissão após essa interferência de Jair Bolsonaro, né? Então, assim, tem muito assunto quente realmente para conversar com o Sérgio Gabrielli. Pessoal, todo mundo convidado, 5 horas da tarde, daqui a pouquinho, Conde em conversa com o Sérgio Gabrielli no programa Destruição do Brasil. Conde, muito obrigada pela participação mais uma vez, um beijo grande para você e até semana que vem. Thalita, muito obrigado. Deixo aqui um beijo para o teu público maravilhoso. Obrigado pela conversa mais uma vez, por esse papo. E semana que vem estamos aí de novo. Semana que vem já tem entrevistado, já está agendado, viu? Posso dar em primeira mão para você aqui. Vai ser o Silvio Tendler, o cineasta. Bacana. Vai ser muito legal. Silvio Tendler na semana que vem, então. Você dá sempre spoiler aqui para gente, então, tá bom? Um beijo. Muito bom. Conde, até. Beijo, Thalita. Obrigado.